No vídeo de hoje eu vou estar compartilhando experiências sobre a paternidade. Se você é papai de primeira viagem, esse vídeo pode ser para você. Se você é uma mãe que quer incentivar o seu marido a estar mais presente no período da gestação, especialmente no pós-parto, esse vídeo também é para você. Então fica comigo, confere essa história, onde eu vou compartilhar as minhas experiências pessoais com os aprendizados que eu tive através do parto dos meus filhos. Saudações cristalinas, eu sou o Maltama e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal que tem como missão despertar em você o amor cristalino e te ajudar a cumprir o seu propósito de vida. Se você curte a minha vibe, curte essa energia cristalina, se inscreve aí para receber mais vídeos como este. No vídeo de hoje eu vou estar compartilhando a importância do pai no pós-parto. Esse vídeo é mais específico sobre a presença do pai no pós-parto com relação à mãe. Quais são os benefícios para a mãe? Talvez eu grave em outro momento os benefícios para o bebê, mas hoje eu quero falar sobre a importância do homem, do pai, do marido, para ajudar a mãe num momento tão importante que é o pós-parto. Boa parte da minha audiência é composta de mulheres que são mamães de primeira viagem ou já são mamães de mais de um filho e que vivem diversos problemas, insatisfações por conta da falta da presença do pai no pós-parto. O período pós-parto é um período muito sensível para a mulher especificamente. A mulher passa por transformações radicais durante a gravidez, ela fica 9 meses gestando uma nova vida dentro do seu ventre, ela tem transformações fisiológicas, emocionais, energéticas, espirituais, mentais, e tudo isso é uma mudança tão grande que quando a mãe é inexperiente ou a mãe de primeira viagem, ela precisa de muito apoio para superar todos os desafios que vêm com a maternidade. E as mães mais experientes também passam por esse problema, especialmente quando elas têm outros filhos pequenos que precisam de atenção, de carinho, de energia constantemente. Tendo em vista que outra grande parte da minha audiência é de homens, em torno dos 18 aos 30 anos, eu gostaria de fazer esse vídeo para inspirar você, homem, pai, marido, a fazer o seu papel bem feito no pós-parto. E eu espero que eu, compartilhando um pouco da minha experiência, da minha história pessoal, eu possa lhe inspirar a fazer o seu melhor e ajudar a sua companheira, a sua esposa, a mãe dos seus filhos, a se recuperar bem, a ser uma boa mãe, a estar plena, tanto como mulher como mãe. Então eu vou contar para vocês um pouco do que eu fiz no último parto do meu segundo filho. Então eu tenho 2 filhos de sangue e um filho do coração. Os meus filhos têm atualmente, a minha filha maior vai fazer 4 anos agora em maio e o meu filho vai fazer 2 anos em julho. Então eu vou contar um pouco para vocês a minha experiência com o meu segundo filho, porque essa experiência foi mais intensa na questão do pós-parto, porque eu já tinha uma consciência muito maior com relação aos efeitos do pós-parto na vida da criança e da mãe. Quando eu me tornei um renascedor, uma pessoa que pratica a respiração consciente de energia ou respiração de renascimento, eu me tornei muito mais consciente do parto, dos problemas que o parto ocasiona quando não é um parto natural, um parto saudável. Eu nasci de cesariana e na minha 9ª sessão de respiração de renascimento eu relembrei todo o meu processo de parto. Eu relembrei a minha concepção, como eu escolhi os meus pais, como eu vim parar na barriga da minha mãe, eu relembrei como eu me desenvolvi na barriga da minha mãe, eu lembrei de várias emoções que a minha mãe sentiu durante a gravidez, e eu me lembrei de várias coisas que eu não fazia noção que eu poderia lembrar. Tudo que aconteceu dentro do período intrauterino, enquanto eu ainda estava na barriga da minha mãe. Então, antes de falar da importância do pós-parto, é importante falar da gestação também. Eu vou falar brevemente, mas é muito importante a gente ter consciência de que desde o momento da fecundação já está presente a consciência que está chegando, já está ligada àquele corpo em evolução, aquele embrião que está se desenvolvendo. Então tudo que ocorre na gestação, especialmente nos meses mais avançados,
vai afetar diretamente a energia, as emoções e o pensamento do futuro bebê. Então é importante o casal procurar manter a harmonia, procurar manter a paz, o equilíbrio, e nem sempre isso é fácil. No meu caso foi muito difícil as duas vezes, por questões de mudanças vibracionais. Quando a minha esposa teve a minha primeira filha, a energia dela ficou muito doce, muito maternal, muito feminina, então ela aceitava muito mais o meu cuidado, o meu carinho, a minha presença. Ela estava muito mais ligada a mim do que no caso do meu segundo filho, que é menino. Então, no caso do menino, a mãe já estava mais completa, com uma energia mais plena, se sentia mais equilibrada e às vezes fazia com que eu me sentisse um tanto dispensável. Isso para mim foi uma situação bastante difícil de lidar, principalmente no período próximo ao parto. Então eu percebi que a presença do pai no parto é fundamental, porém o pai precisa se curar dos seus traumas de parto. E eu tenho um certo desenvolvimento parapsíquico e tive boas experiências de contato mediúnico com o meu filho antes dele nascer. Eu conheci meu filho 5 anos antes dele nascer, ele já me avisou que ele viria, eu o conheci lá na Bolívia quando eu morava lá, ele se apresentou para mim, disse quem ele era, o que ele fazia e que ele viria em algum dia, em algum momento, quando eu conhecesse a mãe certa. E desde lá eu tive contatos com ele, só que na gravidez os contatos foram muito mais intensos. Eu soube o dia que ele veio para a matéria, ele me informou, ele me pediu permissão, eu autorizei ele, então a concepção do meu filho foi consciente, ele foi querido, né? Eu fui trazido para a matéria com consciência, e próximo ao parto dele, ele me exigiu uma série de transformações, inclusive ele falou para mim para eu fazer um jejum até o dia que ele nascesse. E esse jejum foi super intenso, foi prolongado, foram 20 dias de jejum. Nos últimos 20 dias de gestação eu fiz jejum, me preparando inteiramente para receber o meu filho. E foi uma experiência incrível o nascimento dele. Com certeza foi a experiência mais poderosa, educativa, amorosa, expansiva da minha vida. Então foi realmente uma experiência mágica vivenciar o parto do meu filho. E eu tive que curar muitas camadas de trauma do meu próprio parto para que o meu filho pudesse nascer sem a minha energia estar afetando o parto dele. Então eu acredito que eu consegui fazer isso com êxito porque o meu filho nasceu nas minhas mãos. Foi um parto bem interessante, foi muito linda a experiência. Nasceu às 6h04 da manhã, com uma lua cheia de um lado e o sol nascendo do outro. Foi uma experiência incrível e eu pude recebê-lo com as minhas mãos. E eu acho que isso foi devido à cura que eu tive durante a gravidez da minha companheira. E não foi fácil vivenciar essa cura, foi um grande desafio, mas tanto eu quanto a minha companheira, nós somos formados em renascimento. A minha companheira é doula, então ela tem muito conhecimento sobre a questão do parto, os cuidados com as gestantes, e ela participa de grupos de orientação de mães, de gestantes, do pós-parto e tudo mais. E isso facilitou muito a nossa compreensão sobre o parto em casa, a importância de você ter o lugar preparado, a energia do ninho, né, da criança poder ficar ali na casa, no lugar onde nasceu. Então, já contando como foi o parto, né, que eu pude participar do parto, gratidão a Ali e a Bruna, que foram nossas parteiras queridas, que ajudaram o nosso filhote a chegar aqui na matéria. Se não fosse elas, eu com certeza teria muito mais dificuldades. Elas ajudaram muito no parto, tanto na energia quanto na experiência. Foi fundamental ter a presença das parteiras para conduzir o parto. E quando o nenê nasceu, a gente fez um acordo de que eu ficaria cuidando do nenê por 6 meses junto com a mãe. Então, esse foi o meu maior papel, digamos, no pós-parto. Eu me abneguei do meu trabalho, das minhas viagens, eu parei com tudo, eu saí do Facebook, redes sociais todas, eu fiquei 6 meses sem tirar a energia da minha família, ou seja, sem direcionar energia para nada. Naquela época a gente estava com uma certa reserva financeira que permitiu que a gente pudesse fazer isso com êxito. Então eu pude ficar 6 meses sem fazer as viagens que eu sempre faço, sem fazer retiros espirituais, cursos, sem estar utilizando o Facebook, sem estar utilizando o meu site, produzindo artigos, escrevendo livros. Eu resolvi parar tudo. Por quê? Porque eu percebi que
seriam os 6 meses de investimento mais importantes da minha vida, porque era a vida do meu filho, era o futuro dele que estava em jogo e era o cuidado com a mãe. Tudo isso era fundamental. Então, dividido em partes aqui a experiência, eu gostaria de começar contando como foi a primeira semana. Já adianto que esse vídeo eu não sei que tamanho terá, então espero que você esteja gostando e que tenha paciência para assistir até o fim, porque a história é longa. Você que já está assistindo já vai ver aí qual a duração do vídeo, mas está saindo tudo do meu coração, sem planejamento, sem roteiro. Vamos lá. A primeira semana. Na primeira semana, a gente decidiu que o nosso filho deveria ficar no lugar que ele nasceu. É a energia do ninho, né? Ele estava aninhado ali, na mesma cama que ele chegou até nós, né? Que ele foi parido, na cama do parto, ele ficou. E o nosso filho, a gente fez um estilo de parto que é chamado parto em lótus. Quando a gente deixa a placenta conectada à criança e o cordão umbilical. Então a gente não cortou o cordão umbilical. E isso foi uma das experiências mais bonitas que eu pude acompanhar na minha vida. Observar o meu filho se curando do seu período da gestação, dos seus traumas de nascimento, já nos primeiros dias. Ele praticava conscientemente a respiração. Ele fazia a respiração conectada. E aí chorava um pouquinho, respirava mais um pouquinho, chorava um pouquinho, respirava mais um pouquinho. E os 5 primeiros dias da vida dele foi como se ele estivesse ainda dentro da barriga. A gente observava que ele estava como se fosse um mundo à parte, em que ele e a placenta estavam intimamente conectados, e a placenta, a gente percebia que ainda tinha uma ligação de energia. Então eu acredito que a maior brutalidade que acontece com os seres humanos e que gera toda a violência começa no parto. Quando o corte do cordão umbilical é feito antes do cordão parar de pulsar, a criança é obrigada a respirar sem estar totalmente pronta para isso. Então a primeira respiração, ela marca a vida como um todo. Os especialistas em renascimento dão muita importância na primeira respiração e sabem que a maior fonte de traumas é esse bloqueio da primeira respiração. Quando corta o cordão umbilical antes dele parar de pulsar e antes do bebê estar respirando plenamente com os seus pulmões, a energia do oxigênio para de fluir para o neném e ele é obrigado a aprender a respirar. Por isso que a maioria das pessoas, quando passa por uma experiência dolorosa, ela tem uma travada na respiração, ela bloqueia o ar, ela retém a respiração e isso corta o fluxo de energia, isso corta os sentidos, as emoções, isso é muito pesado para a consciência. Então aí já começa uma série de distúrbios que vai refletir na vida da pessoa. Então o trauma de nascimento é uma realidade. Infelizmente a grande maioria dos seres humanos tem um nascimento traumático, porque o próprio ato de nascer é realmente difícil. Imagina que você está numa dimensão sutil, espiritual, e depois tem que vir para o mundo material. Eu acredito que nascer é tão difícil para quem está no outro plano do que como morrer é para nós que estamos na matéria. A maioria das pessoas tem medo da morte e eu acredito que a maioria dos espíritos extrafísicos, das consciências extrafísicas, tem medo da vida, medo de nascer. Então, já por si só, isso é uma experiência traumática. Então, o parto, quando ele é feito com consciência e o cordão é cortado depois que ele parou de pulsar, aí sim a consciência já tem como se materializar, se encarnar totalmente de uma forma tranquila, suave. Isso vai evitar uma série de repercussões negativas. Observando o comportamento dos meus filhos, eu vejo que o meu filho menor, ele é muito mais seguro, autoconfiante. Nossa, são tantas características positivas que eu observo. Ele é destemido, não tem medo de nada, ele é super corajoso, ele é muito autossuficiente, ele quer fazer tudo sozinho, ele tem uma personalidade tão intrigante e você percebe nele que ele não tem traumas, ele não tem medos, e até as experiências que poderiam traumatizar ele não traumatizam. Uma vez, esse dia, ele tomou um choque na tomada e a gente sempre avisa, né? Ele foi lá e mexeu no teimoso, tomou um choque, não adiantou nada, foi como se nada, ele estava lá de novo mexendo na tomada, fazendo a mesma coisa. Ele vive fechando a mão nas gavetas e não adianta nada, ou seja, o trauma não afeta ele.
que por um lado é bom, outro lado nem tanto, mas isso é tema para um outro assunto. O importante é que o parto não causou um trauma tão grande e ele teve a oportunidade de se curar nesses primeiros dias. Então, o que eu quero pontuar aqui da importância do pai nesse momento? Como meu filho ficou no ninho os 7 primeiros dias, a mãe ficou com ele praticamente o tempo todo, praticamente sem sair do quarto. Então, o que eu tive que fazer para poder proporcionar essa experiência para a minha família? Eu tive que cuidar totalmente da família, né, das outras 2 crianças e cuidar de todas as atividades da casa. Então, durante esse período, que foi estendido a 40 dias, eu fiz todas as refeições, todas sem exceção. Eu lavei a louça, eu lavei a roupa, eu fazia as compras, eu pagava as contas, eu fazia todas as atividades que antes eram divididas entre eu e minha esposa. E dei prioridade para alimentos altamente nutritivos e especiais para a recuperação do pós-parto. Na recuperação do pós-parto, é essencial ter muita nutrição boa, advinda de frutas frescas, de legumes, vegetais saudáveis, orgânicos. Então a gente sempre ia na feira de orgânicos, eu comprava tudo fresquinho, comprava quase que diariamente os alimentos, fazia o preparo manual de todos os alimentos. Não utilizamos nenhum tipo de alimento industrializado durante os 40 primeiros dias da recuperação. E tudo isso repercutiu numa recuperação incrível por parte da minha companheira. Ela, assim, alguns dias depois do parto, ela já estava totalmente recuperada, sentindo energia para fazer tudo, mas eu fiz questão de que ela não fizesse nada, porque eu queria garantir que aquela experiência fosse uma experiência totalmente revigorante e uma experiência que ela pudesse estar plena no ato de ser mãe e cuidar do seu nenê da forma que tinha que ser. Então, nos primeiros 7 dias, o nenê não saiu do ninho, ele ficou lá, ele ficou só na energia do lugar que ele nasceu, se acoplando com a matéria, identificando o plano terrestre. E foi muito interessante que quando a placenta caiu, no 5º dia, né, soltou o cordão umbilical do umbiguinho dele, caiu a placenta. E essa experiência foi muito incrível de observar, porque a partir daí parece que ele começou a interagir mais com a matéria. Eu lembro até hoje assim que na manhã que saiu a placenta, ele abriu os olhos, ele olhou pela janela, ele começou a meio que, parece, agora eu estacionei aqui nessa matéria, agora eu estou entendendo. Ele começou a interagir comigo, assim, através do olhar, né, do toque. Então foi aí que eu pude pegar o meu nenê mesmo mais tempo no colo. E foi a partir daí que eu vi que ele realmente estava nascendo de verdade. Então eu considero aquele momento um segundo parto, um segundo nascimento, que foi o rompimento da placenta. A placenta por si só tem uma energia espiritual muito elevada, é um ser à parte da mãe e do nenê, e algum dia talvez eu compartilhe algumas coisas sobre isso. Se você tiver interesse em saber mais sobre o parto em loco, sobre como cuidar da placenta, etc., deixe seu comentário aí que quem sabe eu me inspire para fazer um outro trabalho. Bom, essa primeira semana o neném ficou totalmente no quarto. A partir daí ele saiu para casa. Então, depois de 7 dias, ele saiu e começou a conhecer a sua casa. Então eu comecei a levar ele para os cômodos da casa, para identificar a energia da casa. E ele ficou toda a quarentena dentro de casa. Foram 40 dias sem contato com o mundo exterior. Então foram 40 dias onde ele pôde ficar totalmente protegido pela energia da casa. A gente só recebeu visita da minha mãe, do meu pai, dos padrinhos da criança, que foram pessoas especiais, que a gente sabia que tinham uma energia muito elevada e poderiam conhecer a criança naquele momento. Então um grande abraço para você, Bruno Jordão, meu amigão, que é o padrinho do meu filho, que foi lá visitar a gente. Um outro abraço para você, Diego, que é o nosso amigo também, que foi visitar o nosso filhote quando ele era ainda pequenino. E a gente recebeu essas pessoas porque a gente sentiu que elas tinham uma vibração suave e poderiam estar interagindo com a gente da melhor forma, sem afetar a energia do bebê. Muito ao contrário do que a gente vê na maioria dos casos,
onde a maioria das pessoas já nasce no hospital e daí já vê aquele monte de gente visitar, tem gente tirando foto, já posta no Facebook, posta não sei aonde, é uma exposição da energia do neném, e isso, ao meu ver, é uma das maiores missões do pai, proteger a energia da casa. Então o marido, o pai, tem que ter a energia de protetor da família. Essa é a missão masculina no momento do parto. Essa é a maior importância do pós-parto, a energia da proteção. Então começa pela proteção energética. Proteger o filho das energias assediadoras, das energias muito exaltadas, né? Aquele super ânimo, aquela excitação e aquele monte de comentário, um monte de gente querendo ver, pessoas pegando o neném no colo. Então tudo isso é muito, muito importante do pai se responsabilizar. Tem que ser durão às vezes, tem que saber cortar, tem que saber dizer não. Quando meus filhos eram pequenininhos, eu não deixava as pessoas pegarem no colo, não tem xepa, não interessa se é vó, se o que é. Os primeiros 40 dias a gente preservou a energia do bebê ao máximo. E eu vejo todas as repercussões positivas que tem hoje em dia no meu filho. Porque ele vai com outras pessoas tranquilamente. Ao contrário das crianças que, quando são tiradas do colo da mãe para ir em colo de estranhos e absorver energias das pessoas, muitas vezes elas ficam com trauma e não querem ir mais com ninguém. Tem dificuldade de ficar na escolinha, tem dificuldade de se relacionar, tem dificuldade de se entregar, porque foram entregues já no começo. Então, uma coisa é o neném decidir se entregar e outra coisa é você entregar ele para alguém. Principalmente quando ele é pequenininho, porque os chakras estão todos abertos e ele tem muita facilidade de captar a energia emocional das pessoas. E tudo isso pode afetar severamente o desenvolvimento emocional da criança. Então, você, pai de primeira viagem, saiba disso. É muito importante preservar a energia do seu filho, da sua filha, para que ele não seja exposto a energias nocivas de outras pessoas. Eu não quero dizer que essas pessoas são ruins, são más, nem nada, mas a maioria das pessoas não tem bons pensamentos o tempo todo, não tem bons sentimentos o tempo todo, não tem bons hábitos, boa alimentação e tem muitas companhias astrais duvidosas. Então tem muita pessoa que é legal, que é gente boa, mas está mal acompanhada no extrafísico. Tem assédios, obsessores, etc. E tudo isso uma criança muito pequena sente com certeza. Muitas vezes as crianças sofrem cólica, sofrem dor de barriga, vômito e os pais não sabem a origem. Muitas vezes isso é devido a pessoas que chegam para visitar o neném, que querem dar presente, que querem ver e etc., mas trazem aquela companhia astral e que fica ali na aura do neném, que tem muito poder de cura e por isso ele atrai muitas coisas assim e ele ajuda as pessoas a se curarem. Pode ver que se você estiver passando mal e você pegar um bebê no colo, você automaticamente vai se sentir melhor. Mas será que o bebê vai se sentir melhor? Será que ele vai saber processar aquela energia com consciência, sem sofrimento? A maioria dos casos a gente vê que o nenê sofre. Então, você como pai deve aprender a proteger a sua prole, principalmente nos 40 primeiros dias, a quarentena. Então, nessa quarentena eu me dediquei, fiquei 100% do tempo ligado à minha família. Eu saía só para ir ao mercado ou para ir ao banco, pagar alguma conta, fazer alguma coisa na rua, mas já voltava o mais rápido possível. E enquanto a minha companheira ficava cuidando do bebê, eu ficava com a minha filha, fazendo a comida dela, trocando fralda, brincando, colocando para dormir, dando banho. E o outro filhote levava para a escola, fazia a tarefa com ele, fazia todas as atividades, deixando a mãe com o menor esforço possível. Bom, pelo menos essa foi a minha intenção, foi o que eu tentei fazer e quem sabe algum dia minha companheira conta para vocês o lado dela, a versão dela da história. Outra coisa muito importante para o período pós-parto é a presença do marido como homem, né? do marido romântico, do marido sedutor, do marido que cuida da mulher e que faz a mulher se sentir querida, amada. Porque um dos maiores motivos da depressão pós-parto é que quando a mulher está grávida, toda a atenção vai para ela. Porque ela é portadora do neném, o neném está na sua barriga, e por mais que as pessoas queiram interagir com o bebê, o filtro é a mãe. Então a mãe é mimada, a mãe é querida, a mãe é cuidada. E já depois que nasce o bebê, todas as energias são direcionadas para o bebê. E muitas pessoas esquecem de cuidar da mãe, esquecem de agradar a mãe, de fazer a mãe se sentir amada, querida e tudo mais. Então é importante que o marido, nesse momento, faça carinho na mulher,
seduza a sua mulher, trabalhe com energia romântica, faça ela se sentir amada, querida, faça com que ela perceba que ela é muito importante e que sem ela não teria o filho, que ela é a fonte do filho. E que se a mãe está bem amada, bem querida, bem nutrida, isso tudo vai repercutir na criança. Então por isso que é importantíssimo cuidar da mãe. Se você cuida só da criança, mas não cuida da mãe, a criança vai ser afetada. Então cuidar da criança é cuidar da mãe. E cuidar da mãe é cuidar das outras atividades, principalmente as coisas que a mãe fazia e por um tempo ela não vai poder fazer. No nosso caso aqui, a gente divide as atividades. Algumas atividades geralmente sou eu que faço mesmo, como lavar louça, dar uma arrumada na casa, algumas coisas assim, e a minha companheira cuida mais da questão de lavar roupa e etc. Então, quando foi o momento do pós-parto, eu tive que assumir essa parte também de lavar roupa, de cuidar dos detalhes da escola, as coisas das crianças, que eram atividades divididas. Então, nesse momento, eu tive que integrar todas as atividades, fazer os dois papéis, para que a gente pudesse ter um melhor resultado no cuidado do momento pós-parto, que é fundamental para a evolução da pessoa, para a evolução do ser que chegou na matéria. Então, um dos principais papéis do pai é manter a energia da segurança, é passar o conforto, a segurança, a proteção para o lar. Então, quando a mãe se sente segura, se sente cuidada, se sente nutrida, se sente amada, tudo isso vai passar para o bebê. E eu tenho a graça de observar isso na educação dos meus filhos. Eu sou muito feliz de observar a minha melhoria com relação ao primeiro parto e o segundo, porque no parto da minha filha, o pós-parto eu não estive tão presente quanto eu gostaria, porque eu trabalhava desde manhã até de tarde, então eu ficava fora de casa todos os dias e a minha esposa tinha que se virar com a criança. Realmente não foi a situação ideal e eu vejo como a minha filha tem muitos mais desafios emocionais que o meu filho, tem certas inseguranças, alguns medos, algumas situações que eu observo que ela sente muito mais a minha falta, a falta da minha presença, ela é muito mais apegada em mim, o meu filho é muito mais livre. Então tudo isso tem muita relação com o período pós-parto. Eu acho que eu me alonguei muito contando essa história. Se você assistiu aqui, é provável que você tenha obtido alguma informação sobre a questão da importância do pai no pós-parto. Se você gostou do assunto, curte o vídeo e me manda os seus comentários. Diz aí o que mais você gostaria de saber sobre isso, qual a sua opinião sobre o assunto, quais experiências você, pai, viveu que você gostaria de compartilhar comigo, quais experiências que você, mãe, viveu e que gostaria de compartilhar, quais coisas você gostaria de melhorar, que sugestões você tem para a gente tratar esse tema tão importante. E para finalizar, eu gostaria de dizer que tudo isso só foi possível na minha vida pelo despertar da energia da mãe, da energia do sagrado feminino. Então você, homem que está vendo esse vídeo, saiba que você também tem o sagrado feminino dentro de você. E a partir desse despertar do sagrado feminino, da energia feminina, que nós temos capacidade de cuidar, de acolher, de doar boas energias, de sermos mamães também. Então faz parte da energia do homem essa energia feminina. O homem também tem o seu lado feminino e quando ele desperta esse lado sagrado, ele é capaz de amar, de cuidar, de acolher, de dar carinho, de dar atenção igual uma mãe faria. Então, da mesma forma que a mulher tem o lado sagrado masculino, o homem tem o sagrado feminino, e a gente tem que despertar amplamente a nossa consciência para viver no nível mais evolutivo do amor cristalino, no nível da unidade, do amor pleno, da cosmoconsciência, da cosmoética e de tudo que é bom para as nossas vidas. É isso aí, me empolguei aqui na mensagem, mas isso tudo vem do meu coração, cheio de amor cristalino, e espero que sirva de alguma coisa para você. Se você gostou, compartilha aí com outros pais de primeira viagem. Se você é mamãe, mulher que vai ter seu primeiro filho, mostra para o maridão esse vídeo, compartilha com as outras mulheres na sua roda de mães, para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Tá beleza? A gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço, tudo de bom para você, para a sua prole, que a sua vida seja abençoada com muito amor, muita paz. Até breve. Namastê.